Meu nome é Luciano Olavo da Silva, eu tenho 41 anos, sou analista judiciário, especialista em direito eleitoral e membro da ONG Bauru Transparente, que trabalha com a elevação do senso cívico das pessoas, estimulando a participação política no regime democrático e fiscalizando o poder público no exercício das suas atribuições. Bom, os objetivos da atividade é informar as pessoas sobre o conteúdo da participação política e a consequência da não participação política, da abstenção política. E os resultados têm sido positivos, as pessoas mudam o seu ponto de vista, entendem as consequências de não participar politicamente, tanto as consequências pessoais quanto as consequências coletivas. Quando a gente fala de participação política, é interessante apresentar o histórico, como isso surgiu, para que as pessoas possam valorizar o ato. Lá na nossa Constituição está escrito que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente. Essa frase ela se reproduz praticamente em todas as constituições democráticas do mundo. Mas para que essa frase chegasse à Constituição, nós tivemos que passar por uma história de 200 mil anos. Quando os primeiros homens desceram das árvores e formaram os primeiros agrupamentos, as primeiras sociedades, as primeiras coletividades, essas coletividades elas eram matriarcais. O poder de condução desses grupos estava nas mãos das mulheres, porque os homens imaginavam que as mulheres tinham uma ligação com o divino, já que elas podiam conceber novas vidas, gerar novas vidas. Então, o poder de condução daqueles grupos era baseado numa pretensa ligação da mulher com o divino, era uma relação mística. E caminhamos assim durante aproximadamente 193 mil anos. Quando nós inventamos a propriedade privada, aproximadamente uns 7 mil anos atrás, mais ou menos nessa época, o homem entendeu que a mulher não tinha uma ligação com o divino, que ele também participava da concepção de novas vidas, que, portanto, com relação a isso, ele estava em condição de igualdade com ela. Quando a propriedade privada foi inventada, o homem fez o quê? Segregou uma mulher para si, para extrair filhos dela e formar grupos que pudessem trabalhar nessas propriedades privadas. A palavra família vem de fâmulo. Fâmulo em latim significa escravo. As primeiras famílias eram pouco mais que escravos à disposição de um senhor. Esse senhor se tornou líder dos primeiros grupos familiares, que se tornaram os primeiros clãs, que se tornaram as primeiras tribos, que se tornaram os primeiros estados, e esses senhores, os primeiros reis. Até que na Grécia Antiga, as pessoas perceberam o seguinte: ora, tudo que existe no espaço público, todas as res em latim é a palavra para coisa, todas as coisas, as res, são públicas porque foram construídas pelo público. Se essas coisas são públicas, elas devem ser governadas pelo povo, pelo público. Então, governo é cracia, povo é democracia, governo do povo, porque a res, as coisas são públicas, república. Então eles inventaram a república e a democracia. E aí então o poder político, que era fundamentado numa relação de força do rei em relação aos seus servos, passou a ser fundamentado numa relação intelectual, racional, de entendimento de que o espaço público era construído pelo público e, portanto, deveria ser governado pelo público. Eles deviam participar da condução política do espaço público. Criou-se, então, a democracia e criou-se a ideia de que todo poder emana do povo. A gente não pode esquecer que Aristóteles definia o indivíduo humano como o animal político. Como ele é político, ele pode fazer escolhas, ele pode analisar situações e participar da condução e do planejamento de tudo o que é produzido. Isso é fazer política. Nós temos no Brasil dois sistemas eleitorais. Nós temos o sistema majoritário e o sistema proporcional, que são utilizados em todas as votações, em todas as eleições. Pelo sistema majoritário, o indivíduo mais votado é eleito, não é? O que acontece é apenas uma diferenciação entre o sistema majoritário de maioria simples e o sistema majoritário de maioria absoluta. No sistema majoritário de maioria simples, não interessa quantos candidatos existam.
aquele que tiver a maior votação será eleito independentemente do percentual da sua votação. Então, digamos que a gente tenha 10 candidatos e o mais votado tenha obtido apenas 13% dos votos. Bom, esse candidato será eleito com apenas 13% dos votos. Esse sistema de maioria simples funciona em todas as cidades que possuem menos de 200 mil eleitores e ele é utilizado para a eleição de cargos do Poder Executivo, prefeito e vice-prefeito. Ainda dentro da eleição de cargos do Poder Executivo, governador, vice-governador, presidente, vice-presidente e prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores, funciona o sistema majoritário de maioria absoluta. Isso quer dizer o quê? Da mesma forma que o sistema de maioria simples, o candidato mais votado será o eleito. Todavia, a votação dele tem que necessariamente corresponder a mais de 50% dos votos válidos. Logo, se eu não conseguir que um dos candidatos tenha mais de 50% dos votos válidos na primeira votação, eu faço uma segunda votação apenas com os 2 candidatos mais votados inicialmente e como só tenho 2 candidatos, obviamente um dos 2 terá que obter mais de 50% dos votos. Esse sistema, como eu já disse, ele é utilizado para a eleição de presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, prefeito e vice-prefeito nas cidades com mais de 200 mil eleitores. E também um dos cargos do poder legislativo é utilizado o sistema majoritário, que é o cargo de senador. Todos os outros cargos eletivos, eles são eleitos pelo sistema proporcional. Ele é utilizado nas eleições para deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e vereadores. Esse sistema, ele funciona através de um cálculo matemático. E a ideia por trás desse sistema proporcional, ela é muito justa. Ela procura fazer com que as casas legislativas, as casas onde são feitas as leis, reproduzam as forças políticas da sociedade. Porque todos os segmentos sociais devem ter direito à representação na proporção do apoio que recebem da população. Para eu fazer a distribuição proporcional dessas vagas, de acordo com os votos obtidos por todos os candidatos de um determinado partido, eu preciso calcular um número chamado quociente eleitoral. Todas as vezes que todos os candidatos juntos daquele partido ou coligação somarem essa quantidade de votos correspondente ao quociente eleitoral, ele terá direito a uma vaga. Então, se ele somar essa quantidade de votos 2 vezes, 2 vagas. Se somar a quantidade de votos 3 vezes, 3 vagas. E assim sucessivamente. Eu somo todos os votos válidos, e isso é muito importante, somo todos os votos válidos e divido pela quantidade de vagas em disputa. Então, digamos que eu tenho uma Câmara de Vereadores com 10 vagas em disputa. Se eu tenho 10 mil votos válidos no município, eu vou dividir 10 mil por 10 e o quociente eleitoral será 1000. Como os votos brancos, os votos nulos e as abstenções não são considerados votos válidos, eu poderia fazer o seguinte: convencer as pessoas a não irem à votação, e, portanto, praticarem a abstenção, convencê-las a votar nulo ou convencê-las a votar em branco. Eu abaixaria a quantidade de votos válidos. Então, ao invés de ter 10 mil votos válidos, eu teria, digamos, 5 mil votos válidos, porque a maioria das pessoas faltaram à votação, votaram branco ou votaram nulo. Quando eu dividisse esses 5 mil pela quantidade de vagas em disputa, 10, eu teria o quociente eleitoral de 500. Então, se eu precisasse comprar votos para eleger candidatos, eu não precisaria mais comprar 1000 votos. Eu compraria apenas 500 votos por candidato eleito. Se eu tivesse um curral eleitoral, digamos de 3 mil votos, esses 3 mil votos não me dariam mais apenas 3 vagas. Agora, esses 3 mil votos me dariam 6 vagas, porque o quociente eleitoral seria apenas 500. Então, quando você vota branco, vota nulo ou simplesmente não vai votar,
O que acontece é que você baixa o quociente eleitoral, facilita a eleição de pessoas sem representatividade, facilita a corrupção eleitoral da compra de votos e torna a eleição mais fácil para aqueles candidatos que não têm apoio popular. Você potencializa currais eleitorais e você facilita a corrupção eleitoral. Ainda com relação ao quociente eleitoral, um outro artifício que é utilizado pelos partidos sem representatividade, sem apoio popular, é a inserção no seu grupo de candidatos de um puxador de votos. Os partidos sabem que as pessoas indignadas e resignadas com os maus políticos, com a corrupção eleitoral, pretendem protestar. E eles sabem que muitas imaginam que um bom protesto seria votar em alguém sem tradição na política. Sabendo disso, um partido pode fazer o seguinte: inserir um puxador de votos, por exemplo, alguém muito popular, um artista, mas que não tem tradição, preocupações políticas, projetos, nada. Simplesmente alguém que vai atrair a atenção do eleitor que deseja protestar e que, portanto, vai achar engraçado ou vai achar que fará uma piada ou uma afronta ao partido votando naquele indivíduo. Então, digamos que os meus candidatos sejam muito fracos, sem apoio popular, e eu coloque lá no meu partido um artista famoso que vai atrair a atenção dos eleitores e ele vai conseguir sozinho dezenas de milhares de votos. Essas dezenas de milhares de votos obtidas por esse artista, por esse puxador de votos, por esse indivíduo, ela vai me conseguir várias vagas. E eu vou conseguir, então, classificar dentro da minha lista de candidatos os primeiros colocados para ocupar essas várias vagas. Através desse pretenso protesto, o partido sai mais fortalecido economicamente, porque receberá mais dinheiro, mais fortalecido politicamente, porque terá mais vagas e com muito mais chance de obter êxito na próxima eleição, porque terá mais tempo de propaganda eleitoral gratuita. Tudo porque obteve uma proporção maior de votos para a Câmara dos Deputados, em razão de os eleitores terem votado no puxador de votos, imaginando que estavam fazendo um protesto. Tudo isso é previsto nas leis 9.504 de 97 e na lei 9.096 de 95, que é a lei dos partidos políticos. A previsão é legal, a conduta não é ilícita, mas ela funciona equivocadamente porque o eleitor parte de uma premissa equivocada que aquele tipo de voto é um protesto. Assim como ele pensa que não votando, faltando a eleição e pagando a multa, ele estará fazendo um protesto. O dinheiro da multa que ele paga é distribuído aos partidos políticos através do fundo partidário. Então, quando você deixa de votar imaginando que está protestando contra os maus partidos, você na verdade vai pagar uma multa e essa multa vai virar um dinheiro chamado fundo partidário que será distribuído aos partidos políticos. Ou seja, o seu protesto alimenta de dinheiro os partidos políticos. Para que se tenha uma ideia, no ano de 2013, ele girou em torno de 360 milhões de reais. Bom, quando a gente explica o efeito nefasto dos votos brancos nulos e das abstenções nas eleições, muitas pessoas imaginam que, apesar desses efeitos, não há grandes prejuízos, porque não há uma quantidade muito grande de pessoas que votam nulo ou que votam branco ou que não comparecem à eleição. Mas, na verdade, as pessoas que pensam assim estão desinformadas. Por quê? Por exemplo, na eleição de 2010, a eleição para presidente da República, no segundo turno, o Brasil possuía aproximadamente 137 milhões de eleitores, aproximadamente, não é? Mais de 99 milhões de eleitores compareceram para votar e mais de 36 milhões de eleitores faltaram à votação ou votaram em branco ou votaram nulo. E esse número é maior do que a população inteira do Canadá. Eu não estou dizendo que é maior do que o eleitorado do Canadá, é maior do que a população inteira do Canadá. Se nós somarmos a população do Chile, do Uruguai e de Portugal, as populações inteiras desses três países, ainda assim faltará 5 milhões de pessoas para que nós cheguemos ao número de eleitores que não participaram da decisão política do segundo turno de 2010.
Se isso for induzido, se essa ideia for instigada nas pessoas, obviamente isso será uma manobra de quem pretende se beneficiar dessa ausência da participação política, porque todos aqueles mecanismos vão funcionar em favor daqueles partidos e candidatos que não têm representação política. Todos esses mecanismos vão funcionar para aumentar a quantidade de dinheiro do fundo partidário que esses partidos recebem, aumentar a parcela que eles recebem, para aumentar o tempo de propaganda eleitoral deles e para aumentar a quantidade de vagas que eles ocuparão nas bancadas parlamentares. Participação política não é simplesmente votar. Votar é um item da participação política. Quem lê o artigo 5º da Constituição Federal vai verificar que ao longo daqueles incisos há dezenas de garantias, de seguranças e de prerrogativas do cidadão para participar da vida pública, para participar politicamente das decisões que são tomadas. Então o cidadão, por exemplo, tem livre acesso à informação pública. Isso está garantido no texto da Constituição, no texto do artigo 5º. A partir dessa informação, ele pode formar uma base teórica para melhor decidir, para melhor analisar o seu contexto social. O cidadão pode fazer uma representação ao Ministério Público contra uma ilegalidade ou um abuso de poder que ele presencie, de que ele tenha conhecimento. O cidadão pode ajuizar uma ação popular, o cidadão pode formar associações, grupos, se mobilizar em prol de objetivos, o cidadão pode fiscalizar o poder público, o uso dos recursos do erário, tudo isso a partir de mecanismos constitucionalmente assegurados. Então, tudo é uma questão de informação, de cultura, de hábito, que precisa ser mudado. Se você analisar a população de uma sociedade mais aguerrida politicamente, mais informada dos seus direitos, você vai verificar que é uma dificuldade maior de a corrupção ter êxito. Então, a conduta é desestimulada. Mas se você está em uma sociedade onde não há vigilância política das pessoas e o Estado é dominado por aqueles que se valem dessa falta de vigilância para extrair benefícios pessoais, obviamente que a corrupção terá maior êxito. Platão dizia o seguinte: o destino dos bons que não fazem política é o de serem governados pelos maus. Então todo mundo que se considera bom e resolve não fazer política, imaginando que essa escolha é possível, não obterá êxito, porque não é possível escolher não fazer política, porque ser omisso também é uma escolha política. O que você tem que fazer é participar e não permitir ser governado pelos maus. O que há é a construção de uma cultura de não participação política. Ninguém gosta de um assunto que não conhece. E o que acontece é que nós não conhecemos os temas relacionados à participação política. O caminho que levará a uma melhora desse quadro é simplesmente o cumprimento da legislação que já existe. Se a Lei de Diretriz e Base da Educação determina que a educação deve formar para o exercício da cidadania, então, essa lei deve ser cumprida e esses temas devem ser trabalhados nas escolas. Como votar? Como fazer uma representação no Ministério Público? Como fiscalizar o recurso utilizado pelo Estado para gerir a vida pública? Como ter acesso à informação pública? Como fazer um requerimento a um órgão público pedindo uma informação que é pública, que não é secreta, que não é do órgão. Se é pública, é minha também. Que pessoa sai da escola sabendo agir assim? Sabendo tomar essas iniciativas, sabendo assumir um papel de protagonista na sociedade e não simplesmente de um instrumento que é utilizado para um fim que ele mesmo nunca escolheu. A gente tem hoje o diagnóstico E liga também da mídia amador. Agora está acontecendo pela escola. trânsito em Bauru, para mim, é pior que São Paulo. O motorista bauruense, ele não tem educação. Convivência entre veículo, pedestre. A qualidade da educação municipal é muito grande. É uma pena que as crianças, quando se tornam adolescentes, surge mais acabam carro, encontrando as no vias ensino são as médio mesmas. numa situação Isso muito também não difícil. falta. Buraco, paletas, isso.